Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui novamente com mais um programa da Casa da Amizade, a Casa da Amizade de Farroupilha, né? Uma casa que está sempre em prol da comunidade, trabalhando com o povo. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial, uma pessoa que trabalha muito pela nossa cidade e que por acaso é rotariana também, a nossa Janete Toigo. Tudo bom, Janete? Tudo bem. Obrigada, olha, de coração por ter aceitado o convite. Nós ficamos muito felizes com a sua presença e você vai nos contar um pouco da sua experiência como rotariana e como diretora do hospital, né? É isso aí. Então me diz aí, faz tempo que você é rotariana, Janete? Sim. Primeiramente eu quero agradecer muito o convite, Yolanda, adorei o convite porque me fez lembrar toda a minha história de Rotary, né? Ai, que bom. Mas enfim, que eu sou rotariana, eu fazem assim mais de 20 anos, porque eu comecei, como eu moro em Caxias, né, e adoro vir todo dia para Farroupilha, eu estou Farroupilha, eu comecei no Rotary Vêneto. E o Vêneto foi extinto. Então eu fiquei anos participando do Rotary Vêneto, depois ele foi extinto. E aí passaram-se alguns anos, eu entrei pro Rotary Anita Garibaldi, que no começo é um Rotary só de mulheres ali em Caxias. E muito trabalho, porque as mulheres são assim, não que os homens não façam também, né, Yolanda? Fazem muito, mas as mulheres... são mais ativas, isso, então não sossegam, né? Não sossegam, estão sempre elétricas. E aí entrei pro Rotary Anita Garibaldi, muito bom, porque Rotary é tudo de bom, porque a gente sempre está prestando serviços, né? A gente está dando de si sem pensar em... né? Então isso é muito importante e sempre o que mais preenche a gente é poder estar servindo, trabalhando por alguém, né? E não ter que precisar os serviços. Então, eu sempre fui assim, sabe? Desde jovem, eu dei aula de catequese, então sempre trabalhava na comunidade, com almoços, preparar festas de Natal, sabe? Sempre assim envolvida com serviços de comunidade, desde jovem. Estudei em colégio de freira, então vem vindo assim. Mas e isso ajudou muito para que a gente forme assim eu não digo uma personalidade, mas a gente... fica diferente, né? Não, e você passa a ter uma visão diferente, né? Da comunidade, da sociedade, porque o Rotary te coloca nessa situação. E o Rotary é mundial. Isso que eu sempre falo. E é uma das, eu vou dizer, umas instituições que são, assim, conservadoras, que persistem ao longo dos tempos. Já passaram-se 100 anos de Rotary. Sim. Já faz tempo que passaram 100 anos de Rotary. E assim como maçonaria, Rotary, são instituições, o Exército, são as instituições que permanecem pelas centenas de anos, né? Então isso é muito importante, são seguras, né? E é mundial. E sem contar, além do nosso trabalho todo em Rotary, dos encontros, e eu agora tenho que admitir que estou ausente porque assim, o nosso Rotary se encontra nas quartas-feiras, né? E eu sempre saio tarde daqui do hospital, então eu chego sempre atrasada, ou então já nem vou, sempre tem muito envolvimento. Então eu estou ausente, assim, nesse sentido. Mas é claro que as nossas companheiras são mulheres maravilhosas. Mas o Anita Garibaldi é só mulheres? Sim, agora tem o marido de uma das nossas companheiras que está participando, os maridos participam, sim, que legal. sem dúvida nenhuma. Então agora tá misto, mas assim, o cerne ainda são mais as mulheres. E me diz uma coisa, mas vocês estão fazendo reuniões presenciais ou online? Não, online. Os nossos aqui também estão sendo online. São as lives online, sim. Mas é engraçado, né? O Rotary, você passa a ter uma visão mais sociável, né? Mas você passa a ser trabalha mais com a solidariedade. Isso, Yolanda, e também através do Rotary que a gente começa a conhecer as necessidades de quem nos cerca. E até mesmo da nossa comunidade. Da nossa comunidade, de quem está ao nosso lado, né? Claro que a gente trabalha a vida inteira para a campanha da poliomielite. Né? Que vamos colocar que a ONU avisou que agora na África foi eliminada a polio. Gente, fiquei muito feliz. Não sei se você sabe, nós recebemos um comunicado a semana passada que na África já foi
radicada a poliomielite. Isso não tem preço. Não, isso não tem preço. Todo mundo, Bill Gates, enfim, grandes personalidades, grandes pessoas colaboram envolvidas para a erradicação da poliomielite. Surgiu sim no local da África uma mutação da poliomielite, mas que também já foi combatida agora. E até mesmo na África, aqui na América do Sul, né? Na América do Sul eu soube que está tendo os novos casos. Mutações. Assim como o Covid também já está apresentando mutação. Então é por isso, a gente além de conhecer as necessidades de quem nos cerca, da comunidade em geral, do mundo todo, é isso que eu tô falando, a gente começa com uma campanha mundial da poliomielite e acaba aqui no nosso lado com uma escola ou com outros serviços que estão do nosso lado, que tem que sentir a necessidade de quem dá É gratificante, né? É gratificante, isso não tem preço. Não tem preço, é gratificante. Poder beneficiar alguém, né? Sem ter cobrança ou sem ser por qualquer outro motivo. Ser simplesmente de coração e por poder servir. Não, é algo assim inexplicável. Só quem faz parte mesmo que sabe dessa grandeza. Engraçado que eu não sabia que você era rotariana. Aí eu fui numa convenção do Rotary e quando eu olho, olha que italiana, olha, não sabia que você... É verdade, sim. Quando é possível, e essas convenções são maravilhosas. São, é um aprendizado. Nossa, é um aprendizado, assim, a gente sai com muitas especializações em pouco tempo. Verdade, né? E conhecimento, né? Porque aí você conhece pessoas de outros municípios, né? Porque o nosso Rotary, né, o nosso distrito, né, ele é muito grande, muito grande. Ele é muito grande, né? O 4.700, ele a expansão territorial dele é enorme. Isso. E a gente, né, aí quando se consegue juntar muitas pessoas, mas é uma coisa assim, olha... E você já foi presidente do Anita? Sim, eu fui presidente do Anita Garibaldi, foi em 2011, 12. Fui presidente e a gente sempre foi muito atuante, muito ativos. E depois, na sequência, no ano seguinte, em 12, 13, eu fui presidente da Sorca Sul, que é a sociedade dos clubes de Rotaries ali de Caxias. Quantos Rotaries tem em Caxias? 6. 6 clubes, é isso aí. E os nossos encontros, assim, sempre são na Sorca Sul, que é uma sede, né, própria, onde se reúne a Casa da Amizade, né, que são... eu conheço, e só tem uma Casa da Amizade em Caxias, né? Eu conheço lá, eu já cheguei a presenciar mais de uma vez. Inclusive quando era o Borghetti. O Borghetti, então, eu fui presidente do Rotary quando o Rudimar Borghetti foi governador. Imagina, então assim, eu cheguei a visitar lá quando... Como é que é o nome da esposa dela? Desculpa. Desculpa. Me fugiu o nome. Fugiu o nome agora. Me desculpe, me fugiu o nome. Eu cheguei a visitá-la lá umas 2 vezes lá em Caxias, quando ela era presidente do... Foi. Ele era o governador na nossa época. Sim. Nossa, é muito bom. É algo assim... Eu gostei, mas é que vocês também não devem estar trabalhando, né? As reuniões, nada. Não, a gente está desenvolvendo assim, aquilo que a gente já vinha fazendo, que tem algumas ajudas para colégio, para alguns serviços específicos que nós estamos fazendo e que a gente permanece fazendo isso, né? Para não perder... Porque se a gente para, a gente desanima, vai desmotivando, vai né? desmotivando. Então tem que continuar com alguma coisa, com Espanta Dodói, que fornece material de higiene, cremes, hidratantes para pessoal que fica muito acamado, né? No hospital, sim. E mais ajuda muito a um colégio de um bairro bem mais distante, assim, que tem uma irmã que trabalha em prol daquela comunidade, que tem assim, que atende crianças no contraturno, crianças muito em vulnerabilidade social. Então, e outros serviços que se faz, assim, nós tínhamos temos o nosso tradicional almoço do Rotary, que é feito uma vez por ano. Nós começamos a fazer, quando a gente começou esse almoço, quando começou o clube do Rotary, nós fazíamos no quartel, no CTG do quartel ali em Caxias, né?
e depois a gente passou para os capuchinhos, enfim, e ultimamente, nos últimos anos, a gente tem feito na Six em Caxias, no restaurante Sica. E aí é um almoço assim que a gente se envolve muito, porque a gente tem que conseguir recursos para poder depois manter o clube, né? Então assim, a gente trabalha muito porque a gente faz rifão e o almoço, o último almoço deste ano, que foi em março, foi o último evento que nós fizemos antes de começar a pandemia. Aí fechou. Fechou assim, mas foi assim, naquele final de semana, naquele domingo e na sequência já começou as restrições. Então foi o último evento que a gente fez. Esse é o maior evento, um dos maiores eventos que a gente faz anual, porque envolve muito, por causa do rifão, dos brindes e de próprio preparar o almoço, né? Porque nos primeiros anos nós íamos de madrugada cozinhar batata, descascar batata, nós somos assim, de trabalhar, de usar avental e trabalhar, né? Não tem mas aqui nós também. É assim, a gente sempre se criou, o nosso Rotary se criou assim, trabalhando, né? Tanto é que a gente aqui não terceiriza nada, né? Não, nem... É tudo a gente que faz e a gente que constrói. Que constrói, que vai buscar os ingredientes, que vai fazer, que vai conseguir as doações. E assim também nas noites italianas, né? Quando se reúnem todos os clubes. Infelizmente esse ano está sendo atípico. Esse ano tá tudo atípico, né? Mas a gente não pode perder a essência e tem que continuar firmes, né? De uma forma ou de outra. É muito bom. Agora vamos falar, eu vou te perguntar uma coisa. Eu percebi que você tem uma paixão mesma que a minha. Gatos. Eu amo. Eu sempre fui gateira desde pequena, eu e meu pai, assim, sempre fui gateira, sabe? Eu também, quando eu vi tua foto, eu falei, meu Deus, é outra gateira. Sim, são meus meninos, o Félix e o Carmelo, que eu tenho 2 meninos. e assim, gosto demais de gato. Gato tem alma, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Janete. É necessário ter o caos dentro de si para gerar uma estrela? Sim. Vamos mudar essa frase para outra forma. O hospital virou um caos para depois virar uma estrela, se transformar numa estrela, né? É verdade. Precisa chegar ao caos, ao fim, ao caos, para poder enxergar a luz. Não tem outra forma de ser. Tem que chegar ao caos. Nós chegamos ao caos, né, Janete? Nós chegamos ao caos, não tinha mais o que afundar. E assim, uma situação, algo inexplicável, a situação que ficou o nosso hospital, né? Chegou a ficar, né? Não está mais. Não está mais. Ele está se recompondo, né? Mas uma comunidade que nem a nossa, solidária. Por essa comunidade maravilhosa, eu tenho que sempre dizer, eu tenho que dar parabéns. Por isso que eu digo, eu amo vir para Farroupilha, porque essa comunidade não existe. É demais. O empresariado daqui não existe. Essa solidariedade, ela é ímpar nessa cidade, assim. E é por isso que nós conseguimos sair. Eu me lembro ali que quando eu cheguei de volta, né? Porque eu já tinha trabalhado aqui no hospital de 2004 a 2008. E quando eu retornei agora em 2017... Eu chegava a estar assim apavorada, né? Teve que ter coragem. A gente precisou ter coragem para continuar, sabe? Para assumir Nossa, porque eu não sabia da real situação e aí tomei conhecimento quando eu estava aqui. Santo Deus, não... Porque quem faz essas contratações é o conselho, né? Isso. Eu fui entrevistada, enfim, pelo conselho, pela Elizabeth Bartelli Bauer, né? O seu Clarimundo Grudman e a Simone Buscaino, que eram da diretoria. Quando eu entrei. Fui entrevistada por eles, não conhecia ninguém. Mas esses 3 batalharam, né? Nossa Senhora! Bom, a Elizabeth adoeceu por conta assim, do tamanho do estresse do hospital, porque é uma instituição, é um hospital de uma cidade, de uma comunidade, uma cidade sem hospital e do porte de Farroupilha. A grandeza de Farroupilha não é inadmissível. Se a gente fechasse, não teria mais como reabri-lo. Não, e eu me lembro que numa das reuniões na Six, eu me lembro que ainda lá numa noite eu disse assim, sim, mas a gente já pensou fechar o hospital porque não tinha mais viabilidade, realmente não tinha viabilidade, e graças assim a Maria Anselme e a Elizabeth, elas não gostam que eu fale, mas eu tenho que admitir que foi elas duas que nos ajudaram, que emprestaram pra gente poder passar essa ponte, né, e transpor isso,
Mas eu estava dizendo, olha, se não tem hospital, na época, né, não adianta nem turismo, e a indústria também não se colocaria aqui, porque se acontece um acidente de trabalho, vão para Caxias? E Caxias vai atender? Não, você já não estava atendendo nem a alta complexidade antes. Então o próprio turismo, mas qualquer coisa, a gente assim, pode ser atropelado, pode infartar, tu vai buscar recurso onde? Por mais condições que tu tenha, tu vai pegar um helicóptero e ir para o centro maior, sim, tudo bem, mas no momento, a primeira hora é a hora de ouro para a vida ou para a morte. Então não é bem assim. As pessoas têm que entender que o hospital, mas qualquer lugar do interior pode ter 7, 10 mil habitantes, tem um hospitalzinho lá. Não. Ele é de pequeno porte, mas tem um hospital. Você sabe que a Lourdes disse uma coisa, até onde você está sentada, assim, que me assim, marcou. Ela disse: a nossa vida começa no hospital e termina no hospital. Sim. Como é que uma cidade como Farroupilha não vai ter um hospital? Não, inadmissível. Sim, nós discutimos isso juntos, sabe? Num encontro lá na Six, não tinha, mas não tinha realmente viabilidade. Tava assim, o caos tinha se instalado e pronto, né? E não tinha recurso, não tinha como continuar, o hospital vazio, enfim, né? E eu volto a dizer, todo mundo que nos ajudou, as próprias voluntárias foram incansáveis, né, no trabalho. E como eu sempre digo também, por trás disso tem que ter alguém que dê o carro, que dê uma casa para poder ter o serviço, motivar e trabalhar nisso, né? Então, porque essas doações, e aqui continuam ainda, muitas pessoas ainda são doadas. Continuem, a gente tem tudo registrado, é tudo contabilizado, todas as doações é necessário, nós temos as auditorias. Então, assim, as doações hoje têm um valor muito expressivo de doações vindas de todo mundo, assim, de todos os sentidos. E deixa eu te falar uma coisa, e falando em doação, eu não posso deixar de falar daquelas 2 gurias que foram levar as doações lá no Sim, a Luísa Calabria e a Caroline Feliz. O que é aquilo? Gente, elas são minhas vizinhas, são lá no meu prédio. Lindas. Elas fizeram colarzinhos de plásticozinho assim, com umas lantejoulas, venderam no prédio, passou em todos os apartamentos, foram vendendo, e para todo mundo elas falavam: gente, é que a gente quer ajudar o hospital, então nós estamos vendendo esses colarzinhos. Mas, gente, foi assim algo, eu falei, que tapa na cara, né, de muitas pessoas. Tapa na cara, Yolanda. E assim, olha, o gesto, a atitude de gurias, né, não são nem maduras, umas meninas lindas, queridas. Sim. O gesto delas, sabe que me dá arrepio? Nossa. Só de me lembrar delas entregando o valor. E elas falam assim: tia Yolanda, eu quero que a senhora vá junto o dia que nós formos lá levar. Sim, ainda bem, Yolanda, que tu foi. Não, mas elas são os amores. E você vê, né? Como isso, a doação e a solidariedade para o hospital, como contagiou até as crianças. As crianças. E um exemplo. Sem contar essas gurias, as crianças de catequese que já estiveram lá. Sabe o que é vir no final da tarde, as crianças da catequese, cada um com 1 litro de leite? Imagina! Mas isso não tem preço. Olha. Porque tu imagina, na idadezinha deles, que nem as gurias, né? Já tem esse senso de ajudar o hospital. Que eles nem sabem o que né, hospital. Toda a complexidade disso tudo, né? Então, isso é muito grandioso, sabe? Mas eu acho que foi justo, graças a essa solidariedade, tudo que fez com que o hospital ficasse... Sobrevivesse, passasse por essa crise terrível. Saísse do UTI, né? Eu dizia, Yolanda, no começo, assim, nas entrevistas, eu dizia: olha, nós estamos em coma profundo e nós precisamos sair do coma. Estamos em respirador em coma profundo, precisamos sair. Hoje, depois de 3 anos e meio já, nós saímos do coma, do caos, e saímos do respirador também. Ainda estamos assim instáveis, né? Claro, nada tá perfeito, claro, óbvio, mas eu quero dizer, dentro daquela crise, daquele caos em que nos encontrávamos, nós melhoramos muito, mas precisamos melhorar muito mais, porque é tudo muito complexo, Yolanda. Eu sempre digo assim, administrar com recurso, mas administrar na miséria, endividado,
Olha, não é fácil. E você fica ali descobrindo, né? Ou você cobre a cabeça ou descobre o pé. Sim, e tem que ficar fazendo essas... A própria Beth, a dona Elizabeth, falava assim no começo: nós estamos no meio de um incêndio muito grande, ao redor dele estamos apenas tentando apagar pequenos incêndios que estão surgindo dentro do grande incêndio que tem. Mas era bem assim, foi assim. Quando você pegou em 2017, qual era a dívida? 43 milhões de dívida. E isso que eu falava, a gente fala em valor nominal, porque o valor futuro, né? Porque os tributos, eles têm correção diária, tem correção, e taxas, juros sobre juros. Né? Então assim, valor nominal, E nós já conseguimos assim reduzir 50%. Porque a gente é que aconteceu tanta coisa assim, que a gente precisou resolver algumas coisas, mas o que nos ajudou também foi a questão da alta complexidade, foi buscar, Yolanda, foi buscar recursos que eram devidos para o hospital, que o hospital já realizava a nossa emergência. A nossa emergência, nós sempre tivemos ela, mas a gente não recebia, que é o tal do portas de entrada tão comentado, nós não recebíamos o valor por sermos emergência e por sermos referência para a região, na época para 12 municípios, né? E aí fomos buscar isso nas incansáveis viagens a Brasília, assim, com a diretoria, com a Elizabeth, com o Bump, com a Maria Anselme, enfim, mas eu e a Beth que mais fomos, mais vezes, e cada vez era numa área técnica, assim, né? Mas a gente também conseguiu isso graças ao tremendo esforço de transformação dentro do hospital, porque a gente pode buscar recursos de serviços que estamos executando, mas a gente tem que preencher critérios rigorosíssimos. Então, são critérios assim que a gente conseguiu preencher e veio assim. Então, eu tenho que dizer que recursos que estavam parados, engavetados em outros períodos, nós conseguimos resgatar. E isso ajuda a gente respirar fora do tubo, fora do respirador, né? E aí começa a vir recurso, claro que a gente tem mais gasto, mas também entra esse recurso. Sem contar o upgrade do hospital, né? Ele se tornou um hospital de média complexidade e se nós permanecêssemos na média complexidade, a gente ia ficar assim 6 por meia dúzia. Não dá, como toda indústria, como toda empresa, tu tem que ir para frente, não dá para regredir, né? E aí nós conseguimos assim, com o advento da alta, da upgrade no hospital e melhorar a nossa média de faturamento. E é isso que tem nos ajudado a pouco a ir se recuperando e pagando endividamento, principalmente dos fornecedores os quais a gente precisa, né? Porque quando a gente entrou, imagina as voluntárias ter que comprar em nome delas, porque o hospital não tinha crédito. Não tinha crédito, isso é verdade. E ainda não tem ainda muita dificuldade, Yolanda. Então, graças a vocês, as voluntárias, a gente conseguiu daí dando essa volta e recuperando assim, né? E claro, tem que recuperar o crédito do hospital. E a credibilidade, não só o crédito, a credibilidade que também tinha sido... Mas com essa alta complexidade, ele também tem os outros municípios, né? Então agora, com a alta, nós somos referência para 34 municípios, Yolanda. Tudo isso? Tudo isso, dos 12 que nós tínhamos antes para média, a gente ficou agora com 34 para alta complexidade somente para traumato-ortopedia. E desses, perfazem um total de 502 mil habitantes que nós somos referência para alta complexidade. E tem suporte para tudo isso? Desculpa a ignorância. Não é ignorância não, Yolanda. Eu digo assim, hoje o neuro que nós estávamos conversando ali com o doutor Asdrubal Falavinha, o doutor Alisson, eles estavam mesmo comentando, o nosso hospital, ele tem uma estrutura magnífica, né? Então eles estão operando coluna direto, assim, de pessoal que vem de fora, inclusive... Por conta da nossa estrutura. Ele disse assim, tá tudo ótimo, tá igual ao Canadá, que eu trabalhava lá, ele tava dizendo, sabe, que ele é bem assim, tá tudo ótimo, tá andando, e cirurgias de coluna é altíssima complexidade, né? E sempre muito bem sucedidas, e isso que é importante, né? Então ele tava vendo a possibilidade de fazer mais cirurgias. Então quem vem de fora, que olha o hospital... Nós temos que melhorar a nossa recepção ali na frente. Mas né? ele tá bonito aí. Ai, poveritinho, nós temos que melhorar a entrada ali dele. Mas quem vem de fora diz, desse hospitalzinho? Não. E quem entra, que eu faço hospitur
com algumas pessoas e médicos, eles ficam encantados com o nosso hospital. Eu quero fazer esse hospital. Já me falaram. Tem que fazer com vocês, né? Já me falaram. Fez, a Silvia Rossi fez. A Silvia, nossa, encheu isso de elogio, adorou. Sim. Foi uma experiência e tanto. Foi. Claro, fiz até porque para poder mostrar de verdade a prestação de contas que a gente fez com aquela campanha magnífica, que foi um recorde em uma semana. Então, eu quis que elas fossem ver em loco, todo o serviço, todo o esforço que foi feito e ver os equipamentos, né? A gente diz, respirador sozinho não faz nada. Ele tem que ter um conjunto de itens para poder funcionar, para poder atender o paciente. Então foi lindo e muitas coisas, algumas mudanças que a gente fez dentro do nosso hospital foi feito não por capricho, por beleza, por necessidade, por critérios da Anvisa, da própria controle de infecção interno, que é a questão de aberturas, de divisão de setores, enfim, de treinamentos, entre outros itens que foram necessários por conta do Covid. Eu vou ser sincera, eu espero que aquelas pessoas que tenham criticado essa atitude de comprar esses respiradores, que elas não precisam. Tá? Porque teve gente que me questionou, mas já chegou os respiradores, por que não estão instalados? Eu falei, gente, não é só isso, até o ar tem que ser diferente. Não pode simplesmente você colocar uma maca, colocar um respirador e pronto, tá pronto. Não é assim. Não. Tem toda uma complexidade em volta disso. E onde nós abrimos, até pegando esse teu gancho, Yolanda, onde nós montamos a UTI 2, que é a UTI Covid, enfim, onde nós abrimos ela, é a antiga UTI quando eu trabalhei em 2004, 2008, era uma área que era a nossa UTI lá, era a nossa UTI. Depois que foi feito o planejamento, que foi construído os outros prédios, aí nós mudamos a UTI adulto, enfim, para outro prédio que está no andar superior e ficou lá. Então ela já existia, mas ela existia, mas aí houve, nos 10, 11 anos que eu fiquei fora, houve outros serviços lá dentro, né, que quiseram fazer outros serviços, mas a sua infraestrutura estava toda deficitária. Nós tivemos que puxar a rede de tudo, inclusive elétrica. E a gente instala lá equipamentos que são sensíveis, que são complexos, não é jogar e ligar na tomada, não é bem assim, tem que estar com tudo a rede estabilizada, com a climatização. Então, assim, essa campanha foi maravilhosa, deu um upgrade maravilhoso na nossa UTI, o orgulho que dá de trabalhar no nosso hospital e a segurança que os médicos precisam, porque os médicos precisam ter tecnologia segura para desenvolver o seu serviço, né? Médicos e toda a equipe multidisciplinar dentro da instituição hospitalar. Eles precisam saber que aquele respirador está funcionando mesmo sendo novo. E desde o dia que nós compramos, que a gente fez o pedido desses respiradores para responder, a Silvia Rossi estava conosco e a doutora Eleonora, e nós falando no Viva Voz com a empresa, essa empresa alemã, que foi quem forneceu. Ela já tinha dito que ia levar 3 meses, no mínimo 90 dias para entrega. E aí eles conseguiram entregar antes ainda, por conta de que, como foi acalmando o Covid em alguns países, algumas instituições, alguns hospitais cancelaram seus pedidos. Então eles pegaram e passaram para nós, para quem tinha feito o pedido aqui no Brasil, e ainda chegou antes. Então, assim, a gente teve que ter toda uma preparação. E não é só questão do equipamento, né, da tecnologia. E a mão de obra? Mão de obra. E o médico, que é o médico intensivista, né? O médico intensivista, ele tem outra formação. A gente precisa de técnicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas. É complexo, né? A gente está lidando com vidas. Não, esse dia eu estava vendo uma entrevista. Aliás, na época, quando eu estava mais forte esse negócio da pandemia, é que a pessoa, para ser entubada, não é qualquer pessoa. Não. Tem que ser um profissional habilitado. E não é qualquer enfermeiro, ele tem que ser habilitado para poder... Não, tem que ser médico e tem que ser habilitado. E para ajudar, nós compramos até videolaringoscópios que, na hora de entubar, eles conseguem enxergar pela câmera sem danificar, sem traqueia. Então, assim, foi comprado muito equipamento que quem vai fazer o hospital não enxerga ele ali, mas ele está à disposição dos profissionais para uso em UTI. Muitos outros, enfim. Mas é verdadeiro, sabe que às vezes até na nossa emergência,
chegam pessoas engravidadas ou acidentadas e seguidamente os nossos emergencistas pedem socorro para os nossos intensivistas, descem rapidinho e ajudam a entubar. Sim, o importante é ter profissionais que conheçam o serviço e que saibam fazer e que tenham a disponibilidade de equipamento e materiais para isso, né? Aqui eu tenho uma frase assim, ó: não interessa o tamanho do desafio, o que importa é a grandeza da união. E isso teve, né, muito aqui em Farroupilha, né? Muito. Foi uma grande... A união foi algo, assim, inexplicável. Inexplicável, verdade. Não, e assim, isso contagiou de tal forma que aconteceu. Não, e qualquer evento que você fazer... Não vou fazer um evento para o hospital? Todo mundo tá aí, todo mundo ajuda. E são tudo eventos maravilhosos, tudo assim, ultrapassa os limites de tanto que o pessoal colabora, né? Não, é algo... E assim, a Lourdes estava falando que não vê a hora de acabar essa pandemia, porque elas têm, né, projetos, tem bastante coisa. Eu já disse para elas, tem bastante coisa para fazer. Elas falam que tem projetos, né? Tem um monte de coisa para fazer. Uhum. Mas a gente vai fazer o quê? Infelizmente nós vamos ter que ficar calmo, esperar essa pandemia passar. Sim. Sabe, Yolanda, que agora a pandemia, ela é... Eu não sou médica, né? Mas ela é que nem o H1N1. Lembra o H1N1? Sim. Quantas pessoas matou também? E continua, mesmo tendo a vacina, continuam tendo casos, né? E o Covid, ele também vai ser assim, né? Ele vai continuar existindo, mas vai amenizar muito. E agora, essa pandemia, ela serviu também para que nós refletíssemos, todo o mundo inteiro, o planeta, reflita um pouco em alguns valores, né, que as pessoas estavam muito equivocadas nos últimos tempos, para refletir um pouco o quanto a família é importante, né? Verdade. O quanto ela é a base de tudo, né, para tudo que acontece, enfim, as pessoas da nossa família e o convívio profissional também, onde a gente passa a maior parte do tempo. Mas o importante é que unidos a gente consegue fazer essa transformação, né? Como a gente conseguiu fazer. Não. E a família rotariana estava ali, né, Janete? Sempre. Porque Sempre. O Clarimundo é rotariano. O Clarimundo. A Simone. A Simone é da Casa da Amizade. Ela é bem atuante. Sim, e você vê que, querendo ou não, o Rotary tá ali, né? Tá ali, tá sempre presente. O Rotary tá sempre presente. E o Rotary sempre foi assim, né, Yolanda? Faz as coisas, mas não aparece. Não. Né? E se faz, e se trabalha, né? Mas não aparece. É bem no anonimato. É bem no anonimato e é quem mais faz. Diferentemente de outras situações, né? Mas o importante também, né, Yolanda, é que tudo o que faz, de forma alguma se faz para aparecer. Isso faz bem pra gente e para quem a gente está podendo oferecer o serviço. Verdade. Né? Isso que é saudável. É salutar isso, né? É salutar. E outra, a comunidade só tem a agradecer, né, a toda essa dedicação do povo, né? E somente você, Janete. Nossa, pelo amor de Deus, olha que você é uma mulher que está ali 24 horas dentro do hospital. Verdade, sim. Eu sou assim muito comprometida, eu sempre fui assim, né? Tanto que eu não quis nem ter filhos, né? Eu não quis por opção. Porque eu sempre só trabalhei e estudei. Então, assim, comecei na juventude trabalhando no Hospital Pompeia. Eu fiz a minha faculdade, fiz o estágio no Hospital Pompeia, fui contratada para trabalhar lá. E aí eu me encantei por essa área. E já estou há mais de 30 e alguns anos na área da saúde. Mas é o que? É a administração? A administração hospitalar. Daí eu fui fazendo as pós-graduações em administração hospitalar, auditoria em saúde, ciências da saúde. Mas a experiência, assim, de trabalhar, de conhecer tudo, porque eu comecei no Pompeia muito jovem, né, na época, comecei trabalhando no almoxarifado, depois fui para compras, aí depois fui assumindo serviços, mas eu sempre fui muito curiosa, né, chegava, por exemplo, uma pinça para comprar, mas eu corria pro bloco, eu pedia, mas como é que é a pinça? Eu já pegava catálogo, já procurava, imagina, era uma época que eu sabia de cor toda a medicação do hospital e os seus laboratórios, cada um, né, assim.
Imagina, hoje não é mais Hoje é tudo assim. informatizado. É tudo informatizado, mas foi muito aprendizado. Depois, quando eu saí do Pompeia, que eu fui para o Hospital Medianeira, comecei lá na época da obra. Então, acompanhei desde o chão a criação do hospital. E aí, já estava fazendo uma pós-graduação. Então, tudo foi muito assim, muito construtivo. Eu aprendi tudo realmente estando no meio, aprendendo, assim, sabe? Então, foi tudo muito positivo. Você vê, E eu sabe, me encantei. Não, e você vê que você fala assim, os seus olhos brilham de falar disso. Você gosta mesmo. Sabe, Yolanda, e eu nasci em casa. Nasci em casa, enfim, né? Meu pai foi buscar parteira em casa e engraçado porque eu nasci em casa e passei a minha vida inteira dentro de hospital. Mas bem assim. Janete, eu vou te dizer uma coisa. Eu, como da Casa da Amizade, quero te agradecer pelo convite. Você vê que, olha, nós já conversamos aqui, já foi o tempo. Mas passou o tempo. Não, mas está ótimo. E a família rotariana só agradece por ter pessoas assim tão dedicadas e tá sempre junto à comunidade, né? Muito obrigada, muito obrigada. Eu não sei se você tem alguma coisa a falar mais, fique à vontade. Olha, eu que tenho que agradecer, Yolanda, tenho que agradecer o teu convite, tenho que agradecer poder conhecer vocês e estar no meio de vocês, junto com vocês, porque vocês são pessoas assim magníficas, né? Tudo que vocês fazem, tanto de voluntárias, de rotarianos, a nossa diretoria, que são todas pessoas voluntárias. São todos voluntários. Não tem limites para o hospital, então assim, adoecem pelo hospital, porque nasceram aqui, porque são daqui. Então assim, eu só tenho que agradecer a tudo por todos, a todos e por tudo, sabe? Nossa, nós é que agradecemos e, sinceramente, não vejo a hora de poder fazer mais uma festa. Isso aí, vamos lá, vamos ter que fazer. Eu vou passar álcool gel e vou pegar na mão da Janete, porque eu faço questão de poder pegar na mão dessa mulher e agradecer o tanto que ela fez pela nossa cidade e está fazendo, principalmente pela saúde. Eu acho que nós todos devemos agradecer. E a família rotariana por ter uma pessoa tão dedicada. Imagina, então, eu que agradeço poder estar com vocês. Olha, são demais. Muito obrigada, demais. Fiquei emocionada com a tua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Agradeço de coração a todos. Muito obrigada, gente. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e não esqueçam de curtir as nossas páginas. Muito obrigada e até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo a todos.